estarmos juntos aqui e mais uma vez louvar e glorificar o nome do Senhor. É bom estar em casa. Eu me sinto em casa porque um dia o pastor Adigésio me chamou e disse: Gilberto, vou precisar que você vá para bairro dos estados, continuar o trabalho que está lá. Eu disse: pastor, quando? Ele disse: hoje. Hoje é para você estar lá, conduzindo o trabalho. E nós vimos a evolução desse trabalho, que começou quase do zero, quase, né? E hoje está essa igreja bonita para a honra e glória do Senhor. Amém. Por isso que nós louvamos a Deus. E eu me sinto em casa, principalmente quando eu vejo minha mãe aqui. E eu ensaiei para cantar o seu hino, viu? O hino que a irmã tanto gosta. Mas vamos abrir nossa Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Paulo aos Efésios, capítulo 2. Vou ler do versículo 11. Efésios 2, a partir do 11. Vocês vão me ajudar nessa leitura, vamos fazer alternadamente, ok? Efésios 2 começa assim, versículo 11: portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circunciso na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos das alianças da promessa, não tendo esperança sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual nos fez um, e tem derrubado aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo evangelizou paz a vós outros que estavam longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, em Cristo Jesus, a eterna glória, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a adoração de Deus no Espírito. Oremos, irmãos. Senhor Deus, aplica a tua palavra ao nosso coração, nos edifica, Deus, por meio desse poder, para que, ó Deus, cada vez mais te sirvamos com amor e com fidelidade. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, importante, o que me chama grandemente a atenção nesse texto é quando o apóstolo diz: mas agora, quer dizer, há uma transformação, há uma mudança. O que era, deixou de ser, mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, nós estamos perto de Cristo e queremos estar perto de Cristo, e por isso temos uma transformação de vida, e isso é muito importante para a nossa vida, para a igreja, para o povo de Deus, para esse povo escolhido do Senhor, para nós que nos chamamos pelo nome do Senhor.
é essa transformação, essa mudança, pois estávamos longe, mas fomos aproximados pelo sangue de Jesus, que nos lava de todo e qualquer pecado, nos purifica e nos deixa mais alvo do que a neve, para que sirvamos a Ele, testemunhemos a ação poderosa de Cristo Jesus na nossa vida, para que Ele seja sempre glorificado em nós, porque Ele é a nossa paz. Éramos inimigos de Deus, mas agora temos paz com Deus, mediante a fé, por meio de Cristo Jesus. Agora já não somos inimigos, mas somos filhos de Deus, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. E isso nos faz sermos irmãos, estarmos unidos em um só propósito, estarmos juntos sempre, estarmos caminhando no mesmo caminho, com o mesmo objetivo, seguindo esse caminho que é Cristo Jesus. Eu sou o caminho, e cada vez mais sendo instruído pela verdade que é Cristo Jesus também. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Por isso nele nós não estamos mais mortos em nossos delitos e pecados. Por isso nele nós não estamos mais perdidos nesse mundo de trevas. Por isso nele agora nós vivemos e buscamos a cada dia ser uma igreja firme, uma igreja que segue em frente e uma igreja que luta. E nós temos que lutar muito, meus irmãos, principalmente agora. Principalmente agora nós temos que lutar muito contra a nossa própria natureza pecaminosa, contra a nossa própria natureza que ainda tem resquícios de pecado. Mesmo tendo sido lavados pelo sangue de Jesus, mesmo tendo sido purificado pela ação justificadora de Cristo Jesus, hoje nós pecamos, hoje nós falhamos, e temos que lutar contra nós mesmos. Muitas vezes nós dizemos que estamos lutando contra Satanás, esquecendo de nós mesmos. Lutar contra a nossa própria vida, contra o nosso próprio querer, contra o nosso desejo que é natural do ser humano, de fazer o que desagrada ao nosso Deus e Pai Todo-Poderoso. Mas quando nós somos vidas consagradas ao Senhor, quando nós somos uma igreja dedicada ao Senhor, dedicada a louvar, a glorificar, a exaltar o nome do Senhor, e quando nós amamos essa palavra de poder, quando nós amamos ser instruído por essa verdade que muitas vezes é contundente e vem atingir, vem impactar o nosso coração, aí faz a diferença, aí algo diferente acontece. Quando nós vivemos assim, irmãos, Deus é glorificado, e nós obedecemos, e nós fazemos o que é a vontade do Senhor. Nós vamos estar sempre no centro da vontade do Senhor, porque Cristo reconciliou com Deus tanto gentios quanto judeus por meio do seu sofrimento na cruz, e ambos têm seu acesso ao Pai em um só Espírito. Então somente pelo Espírito Santo nós temos acesso ao nosso Pai eterno, todo-poderoso. Assim cessou toda desigualdade entre os dois grupos, ao que concerne a sua posição aos olhos de Deus. É isso que Paulo está dizendo aqui. É isso que Paulo está mostrando nesse texto que nós lemos. Paulo afirma então que os crentes já não são mais estrangeiros e estranhos, porém são concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Irmãos, isso traz sobre nós uma alegria profunda, isso traz sobre nós uma grande felicidade, mas principalmente traz sobre nós uma grande responsabilidade de testemunhar esse evangelho transformador, esse evangelho da graça, esse evangelho que muda o nosso sentido, que faz com que trilhemos outro caminho, não mais o caminho que nós temos idealizado na nossa vida, os objetivos da nossa vida. Os efésios, crentes dentre os gentios, eram estrangeiros, mas não deviam ser
ser considerados mais como forasteiros, que porventura estivessem visitando o povo de outra terra. Eles agora pertenciam a uma nova família, a uma nova comunidade. Eles eram concidadãos dos santos, ou seja, de todos aqueles que foram separados do mundo e consagrados a Deus como um povo de sua possessão pessoal, possessão especial, possessão exclusivamente dele. Então, a igreja não pode ser dividida em membros de primeira classe, como eram os judeus convertidos ao cristianismo, e membros de segunda classe, gentios convertidos ao cristianismo. Não podia. Paulo diz, não existe mais isso. Não é mais assim. Os termos de admissão são os mesmos para todos. Fé no Senhor Jesus Cristo, uma fé que opera através do amor com o qual Deus nos amou e deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a família é uma unidade mais íntima que o Estado. Irmãos e irmãs, membros familiares, é um termo mais carinhoso que concidadão. Muito mais carinhoso do que concidadão. Paulo ensina que o fundamento real do primário é Jesus Cristo. Não é mais ninguém, não é qualquer coisa religiosa até, mas Jesus Cristo. Ao chamar Cristo a pedra angular, ou seja, aquela parte desse fundamento por meio do qual o restante adquire super excelência. Ele é a pedra fundamental, ele é a pedra angular, ele é o cabeça desta igreja, o cabeça deste povo. É por isso que nós seguimos com fidelidade, com sinceridade, com responsabilidade, com amor a Cristo Jesus, e vivemos como igreja, e nos reunimos como igreja para glorificar o seu nome. O testemunho, irmão, jubiloso dado pelos apóstolos e profetas confirmam o próprio fato de que o fundamento básico ou primário é Cristo. Toda casa espiritual, além de descansar em Cristo, fica determinada uma plena unidade com Ele quanto ao seu caráter. Essa é a grande mudança que acontece em nós. Essa é a grande mudança que nós temos que mostrar ao mundo. Esta é a verdadeira vida, é a novidade de vida, é a vida nova que nós temos que testemunhar, para que nós não venhamos a macular a casa do Senhor, o trabalho, a obra, a comunidade do Senhor. É Ele quem determina a questão quanto ao que esta casa será à vista de Deus e qual será a sua função em seu universo. É Cristo quem dá à casa a direção correta. Por isso, irmãos, nós vivemos o Evangelho de Cristo Jesus. Por isso nós vivemos aquilo que o Senhor tem ensinado para o seu povo. Por isso nós buscamos aprender de Cristo, para que sejamos verdadeiros servos, que cumprem a vontade do Senhor, que fazem exatamente como o Senhor quer, para sermos uma igreja agradável ao Senhor, para ser um povo que vive agradavelmente ao Senhor, para ser um povo que demonstra, testemunha a este mundo a verdade de Deus, o Evangelho de Cristo Jesus, exatamente seguindo os passos de Cristo, fazendo tudo o que Ele fez, para que não venhamos, irmãos, a envergonhar esse Evangelho, para que não venhamos, irmãos, a envergonhar a casa de Deus, o trabalho da casa de Deus, a igreja de Deus. O crente
como pedras vivas, deverão regular suas vidas de conformidade com a vontade da pedra angular, exatamente como quer Cristo Jesus, exatamente como Ele tem ordenado, como são os seus preceitos do seu Evangelho. O apóstolo acrescenta: em quem todo o edifício harmoniosamente ajustado, vai crescendo para ser um santuário do Senhor, ser santo no Senhor. Por que isso? Porque essa mesma igreja santa, essa mesma igreja pura, essa mesma igreja que luta para não praticar o pecado, essa igreja pode se tornar uma sinagoga de Satanás, por fazer exatamente o contrário que o Evangelho manda, por não seguir mais retamente, diretamente, firmemente, honestamente aquilo que o Evangelho tem nos ensinado. Uma vida de santidade, uma vida de amor, uma vida de pureza e uma vida como o Senhor quer que seja. Agora, aprendemos que Cristo, além de ser o princípio de estabilidade e diretriz da igreja, também é o princípio do seu crescimento. É Ele que dá o crescimento. Nós temos que fazer o que temos que fazer. Nós vemos na igreja primitiva como aquele povo vivia, quais eram os princípios, o que eles tinham realizado, o que eles queriam realizar, como eles viviam em comunidade, o que eles faziam para a glória de Deus, e principalmente a proclamação do Evangelho do Senhor. Mas e aí? Qual era a influência deles no crescimento daquela comunidade? O Senhor acrescentava a cada dia aqueles que iam sendo salvos. É o Senhor que acrescenta. Um planta, outro rega, mas é o Senhor que dá o crescimento. É o Senhor que traz. É o Senhor que faz com que cresça. Por isso, irmãos, é em razão da união vital com Ele que o edifício todo está crescendo, ou se erguendo, ou se edificando. Por quê? Por causa da união vital com Cristo Jesus, por causa dessa comunhão verdadeira com Cristo Jesus. Esse é um edifício vivo, pois consiste em pedras vivas, pois os crentes, os cristãos, os eleitos de Deus já não podem estar mortos em seus pecados e delitos. Estão lutando para viver agora uma vida de santidade, estão trabalhando, estão desenvolvendo a sua salvação para viver exatamente como Cristo é santo, porque fomos por Ele separados desse mundo, porque fomos por Ele lavados de toda transgressão, para viver essa novidade de vida, para viver essa realidade agora. Por isso, cada pedra viva faz sua contribuição para o crescimento, a beleza do edifício. Esse é descrito como harmoniosamente ajustado. O Senhor manda as ovelhas perdidas, mas nós trabalhamos essa realidade dentro da igreja. O Senhor acrescenta cada dia que eles vão sendo salvos, mas somos nós que preparamos essas vidas, testemunhando para elas, ensinando, instruindo, pregando o Evangelho para essas vidas, para que cresçam também e contribuam para o crescimento dessa comunidade. Assim, o edifício está sempre se aperfeiçoando como um santuário santo no Senhor, que é sempre e será sempre santo, santo, santo. O Senhor é e será sempre santo, santo, santo. É santo, é puro, é limpo, é imaculado, é consagrado por causa do sangue e do Santo Espírito de Deus que opera em nós poderosamente, para que tenhamos esta nova vida. A segurança confortante é que todos nós estamos sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Deus está agindo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que
amam a quem? Amam a quem? Deus trabalha, diz o comentarista. Deus trabalha todo dia, toda hora, todo instante, para o bem daqueles que o amam, para o bem daqueles que seguem os seus princípios, seguem a sua verdade. Por isso, irmãos, o amor de Deus é amplo, é imenso, Ele é todo abrangente, e sua maravilhosa graça nos tem alcançado, porque Ele nos amou primeiro, para que hoje nós tenhamos este poderoso amor para amarmos uns aos outros, e assim buscarmos ajudar uns aos outros a viver uma vida de pureza, uma vida de santidade, uma nova vida em Cristo Jesus. É assim que trabalha o plano de Alcoólicos Anônimos. Quando nós conhecemos como eles trabalham, nós vemos como tem a ver com a nossa vida cristã, cada um ajudando o outro. Quando eles sentem vontade de beber, quando vem a compulsão, quando vem o desejo que eles não conseguem sustentar, o que é que eles fazem? Vão atrás uns dos outros, conviver uns com os outros, para um ajudar o outro a continuar sóbrio. E assim, eu tive muitos colegas de 40 anos sem beber, 50 anos que recebem uma medalha especial, que não bebiam mais, por não beberem mais. E assim, nós precisamos também, como igreja, juntos, nesta unidade em Cristo Jesus, trabalharmos e nos ajudarmos, para que não venhamos a ser desunião. O texto aqui fala sobre união, unidade, dois povos, duas vidas, dois caminhos, agora um caminho só, seguindo a Cristo Jesus. Vidas diferentes, vidas que pensavam diferentes, vidas do pecado, mas agora todos vivendo para a glória de Deus, buscando a santidade do Senhor, viver a santidade do Senhor e ser uma igreja santa, ser um povo santo, ser um povo reconhecido como um povo que é realmente separado desse mundo de trevas que jaz no maligno. É assim que a igreja de Cristo em todo o universo se ergue gradualmente e cresce saudavelmente em fé, cresce em amor, cresce em santidade, mas cresce também em quantidade. Essa igreja não será concluída até o dia da consumação de todas as coisas. Então, o que agora existe no princípio atingirá toda a sua perfeição, ou seja, um lugar para a habitação de Deus no Espírito. Paulo está evidentemente falando da igreja gloriosa, congregada dentre todas as nações, até que enfim o número dos eleitos sejam completados. Paulo então enfatiza num belo e confortante pensamento que os Efésios são o santuário terreno de Deus, são sua morada, seu lar, que indicam permanência, beleza, comunhão íntima com Ele, proteção e grandioso, imenso amor pelo seu Senhor. Essa morada, irmãos, é muito ampla. É um lar onde não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem circuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, e onde a nova humanidade vive em paz com o seu Criador, vive em paz com o seu Redentor, porque fomos justificados mediante a fé. A igreja é como uma virgem adornada para o seu marido, e que ela não tem mancha nem ruga, que ela é uma igreja santa, para o qual Jesus Cristo veio. Deus exige santidade em nossas vidas. Deus exige pureza em nosso coração. Deus exige perfeição em nossa caminhada. Mas nós não somos perfeitos, nós erramos, nós falhamos, mas nós seguimos o perfeito. Mas nós vivemos a palavra do perfeito. Mas nós fazemos o que o perfeito
ordenado. Por isso precisamos urgentemente nos preparar a cada momento para a vinda de nosso Senhor e Salvador, o Deus Filho, Jesus Cristo. Irmãos, olha, a reforma protestante do século XVI se deu porque o monge Lutero não podia aceitar ser conivente com os erros da igreja, e sua insatisfação com as práticas inadequadas o fizeram reagir contra os deslizes das autoridades eclesiásticas. Assim foi. A igreja estava realizando a venda de indulgências, e as pessoas pagavam pelo perdão de seus pecados e pela garantia da salvação, por meio de pagamento. Os reformadores, irmãos, buscavam reimplantar uma igreja não como os homens desejavam, não como era conveniente para o ser humano, mas como era da vontade de Deus. A igreja que Deus queria que fosse. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7, diz: portanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Nós somos chamados para a santificação, e é em santidade que devemos caminhar, é em santidade que devemos viver como cristãos. Lá em Romanos 6:22 está escrito: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Mas só vai chegar a atingir a vida eterna se essa caminhada for por santificação, se esse fruto for de santificação, porque se não for de santificação, será de morte eterna. Essa é a igreja que louva e glorifica a Deus de coração limpo, puro, porque foi lavado pelo sangue de Jesus. É exatamente assim que o corpo de Cristo tem de andar, seguindo o seu Senhor e Salvador. É o seguir os passos de Cristo, é andar como Cristo andou. Jesus é o cabeça da igreja, e amou, entregando-se por ela, para santificar, purificar, e para que ela seja uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, mas santa, mas separada e sem defeito. Vamos, irmãos. Agora vamos entrar no corpo do estudo. Vamos, irmãos. Esse é o convite. Vamos ser uma igreja unida. Vamos ser um só povo. Mas um povo daquele que é o cabeça dessa igreja. Vamos ser uma igreja separada. Uma igreja detentora da verdade do Evangelho. E vamos buscar sempre viver a pureza e a santidade de Cristo Jesus. É só assim que nós somos diferentes. É só assim que nós vamos fazer a diferença onde nós estamos inseridos. É só assim que nós vamos ser uma igreja atraente, porque temos algo novo. Precisamos renunciar ao pecado, à desobediência, à intriga, à contenda, mas buscar a Cristo em adoração exclusiva para Ele. Eu não quero adoração para mim. Quem sou eu para ser adorado? Só minha esposa que diz: eu adoro meu esposo. Mas ela está falando no sentido de amor. E é assim que muita gente diz: eu adoro o pudim. Eu gosto mais de pudim, viu? Eu amo pudim. Quem tiver seu pudim, não me esconda não. Traga para mim também. Mas é a Cristo que nós adoramos. É a Cristo Jesus que nós adoramos, que nós exaltamos, que nós louvamos. É nosso dever e responsabilidade viver a verdade das Sagradas Escrituras e não trocar essa grande verdade por nenhum achismo.
nenhum achismo humano. O mundo hoje, dentro da religião, vive isso. Eu acho isso, eu não acho nada, eu não perdi nada. Foi Jesus que me achou. Então, eu tenho que viver o Evangelho de Cristo Jesus. Nós temos que proclamar essa verdade poderosa. Temos de ser cristãos verdadeiros e não brincar, testemunhando uma religiosidade morna, mórbida e desagradável ao Senhor. O nosso viver e responsabilidade, o nosso dever e responsabilidade é viver a verdade do Evangelho de Cristo Jesus. É exigido de nós cristãos um caminhar de pureza e de viver para a glória do Senhor em todo e qualquer lugar que nós estejamos. Por isso, irmãos, nós temos que tratar o pecado com austeridade. Não podemos tratar o pecado com tapinha nas costas, porque é meu irmão, porque é meu amigo, porque é da minha família, porque e Satanás está gostando dos nossos porquês. Satanás adora os nossos porquês, porque estamos pendendo para o lado dele, estamos facilitando para ele. É exigido de nós cristãos um caminhar de pureza. Não podemos abrir mão dessa austeridade quando o assunto é santidade e pureza na vida cristã, e assim santificar a casa de oração do Senhor com propriedade, com desejo, com interesse. Não podemos realizar a obra do Senhor relaxadamente, mas com seriedade, com sinceridade, com fidelidade. A palavra do crente fiel é sempre sim, sim. É isso mesmo? Sim, sim. Não é isso? Não é a verdade do Evangelho? Então, não. Ou estaremos seguindo os ditames do diabo e realizando não a obra de Deus, mas aquilo que Satanás tem ordenado fazer e o que ele quer. A palavra do Evangelho é firme, a palavra do Evangelho é dura, a palavra do Evangelho é contundente, pois é uma verdade de amor, mas é uma verdade de salvação, é uma palavra de justiça e é uma palavra também de juízo. Por isso, sigamos com integridade a nossa caminhada, porque o Deus de amor é o Deus de misericórdia, é o Deus de compaixão, mas também é o Deus fogo consumidor, que destrói tudo que é corrompido pelo pecado, mas Ele limpa e purifica os que Ele escolheu. Ele limpa e purifica a quem Ele chamou. Ele limpa e purifica a igreja que se volta para Ele, a igreja que está focada nele, a igreja que tem o objetivo de louvar e glorificar o nome do Senhor. Ele limpa e purifica o coração dos salvos, que Ele salvou, porque tudo faz para que seu nome continue sendo glorificado no seio da sua igreja. Que Deus nos abençoe.